Bom, essa imagem é o seguinte. Quando eu falo que eu consigo ver os corpos espirituais das pessoas, eu posso ver a pessoa com o corpo espiritual dela, ou seja, uma visão mesclada. Eu vou ver um pouco a pessoa, um pouco o corpo espiritual dela, tá? Ou eu posso ver só o corpo espiritual dela. Tem visões que eu vejo só o corpo espiritual, tá? Essa imagem não tem o corpo físico, é só o corpo espiritual, tá? Normalmente, quando a pessoa tem muita luz, e o que é ter luz? É ter luz na consciência. A pessoa tem uma consciência que pensa coisas positivas, boas, etc., ela começa a iluminar o corpo espiritual dela, ok? O espírito, que a galera fala, eu chamo de corpo espiritual, mas não vamos nos ater a nomes, a etimologias das coisas, vamos deixar rolar, tá? Então, o que acontece? Eu posso ter essa visão, tipo assim, eu vejo você, Pri, só que você fisicamente sai da minha visão, e aí eu consigo ver você toda azulzinha, brilhante. O formato pode mudar um pouco, mas uma coisa legal que eu gosto de falar, não sei se eu cheguei a te falar, Pri, que quando eu vejo o corpo espiritual da pessoa, e a pessoa é de luz, e normalmente é azulado mesmo, tá, galera? Essa imagem, ela é muito, muito próxima, tá? Quando eu vejo o corpo espiritual da pessoa, como não tem, olha que detalhe, hein? Olha esse detalhe. Como as pessoas fisicamente, a gente tem sombras, né? Sim. Fisicamente a gente tem traços, assim, tem rugas, tem sombras mesmo, né? Do rosto aqui, físico. Só que quando eu vejo ela no corpo espiritual, ela é luz. Eu não vejo sombra nenhuma, não tem sombra, não tem ruga, não tem nada. Então, eu vejo a Pri na versão mais bonita que a Pri pode ser. Tipo, eu vejo você perfeita. Entende? Você já é uma pessoa bonita, o Washington é um cara lindo, mas se eu vejo o corpo espiritual do Washington, eu vou ver ele, eu vou olhar e vou falar, caramba, Washington, como você é bonito. Porque eu vou ver ele sem nenhum defeitinho físico. Eu vou ver ele na plenitude do máximo que ele pode ser belo, entende? Entendo. Que interessante. Mas lembrando uma coisa, só para pontuar, que quando quando eu estou vendo tendo essas visões, né? Lembrando que tem o corpo espiritual e tem a energia que o corpo espiritual emana. Então eu também, às vezes, eu posso não ver o corpo espiritual da Pri, mas eu estou vendo a energia que o corpo espiritual dela emana. Normalmente é meio lânguido, tá? Eu lembro uma das primeiras vezes que eu comecei a ver, aí eu via alguns brilhos lânguidos, azulados, brilhantes, aí eu pensava, bom, duplo etérico isso não é, né? Aí eu demorei um pouquinho para entender que eu não estava vendo o corpo espiritual, mas eu estava vendo a energia do corpo espiritual. É uns detalhes e é muito doido, né? Mas tem essas nuances. E sempre lembrando, se a pessoa não for de luz, aí eu posso ver. Aí você vê até uns bichos, tá? Aí o negócio fica. Ou tudo escurecido, você vê o espiritual todo deformado, você vê uns amarelos manchados, tá? Normalmente, esse corpo espiritual azulzinho claro, brilhante, é pra galera que tá com consciência iluminada, assim, com luz, né, nas ideias, né? Sim. E essa imagem, okay, Rafa? Então, essa imagem é o seguinte. Bora lá. Sabe quando a pessoa fala áurea, Pri? Sim, sim. Então, a áurea, ela tem a ver, sim, com energias douradas, pode ser, pode ser. A áurea, ela tem uma questão com a auréola dos anjinhos, dos santos, aquela auréola dourada, tá? Tem. A questão é, o que é essa auréola dourada? Essa auréola dourada, e tudo que eu tô falando aqui eu já vi, tá, galera? Inclusive, há um detalhezinho sobre as energias rosas, Pri, que é importante eu falar, estava pensando,
quando eu comecei a ver essas energias rosas nas pessoas, eu não entendia da onde estava vindo. Porque eu pensava, cara, o coração é verde. Por que eu estou vendo rosa? Eu era adolescente. Eu olhava os chakras, o coração é verde. Por que está sendo rosa de lá? Eu demorei um tempinho, assim, para entender que o coração também emanava do rosa. E por que eu estou falando isso? Para emendar com esse assunto aqui dessa imagem. Porque, assim, aqui é o coronário. Tá, galera? Então, assim, tem os vórtices de energia aqui, as rodas de luz, né? Os chakras. Eu já cheguei a ver, tá? Um chakra. As energias é fácil de ver. Ver um chakra é um pouco mais intenso. Você tem que estar numa abertura um pouquinho mais aprofundada, digamos assim, para ver um chakra, ok? Mas a emanação dos chakras é fácil de ver. O chakra em si que é difícil. Agora, o chakra daqui, ele é uma abertura, ok? E ele pode ficar branco, ele pode ficar amarelado, dourado, que nem essas auréolas, é uma representação 2D de um chakra coronário dourado, ok? Ele pode ficar violeta, claro, violeta misturado com azul, misturado com vermelho, etc. Mas a grande questão é o seguinte, então assim, o chakra, às vezes, ele não está na cor que a galera acha que ele vai ficar. O coração, ele pode ficar verde, ele pode ficar rosa, ele pode ficar vermelho. O chakra pode ficar, aqui o coronário, pode ficar branco, violeta, dourado, etc. A garganta é azul no desenho, mas se a pessoa fala coisas que transmuta muito, aqui vai ficar índigo, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você... É que foi nessas situações que eu vi ficar dourado, tá? Quando você conversa muito com uma pessoa, assuntos muito interessantes, de alto nível de conhecimento, de bondade, de coisas que podem ajudar os outros, ou até, assim, comunicação em si, no geral, uma comunicação de um professor que está ensinando coisas na sala de aula, a aura desse professor pode começar a ficar amarela. Ok, a aura no geral pode começar a ficar amarela. Agora, quando a pessoa está comunicando coisas espirituais e falando e passando uma mensagem super elevada, digamos assim, né? O chakra pode começar a ficar amarelado para o dourado e até dourado. Quanto mais ele usar isso para a espiritualidade e ele conseguir, com as palavras dele, ajudar alguém, até salvar alguém, digamos assim, entre aspas. Por exemplo, uma pessoa está pensando em suicídio, um exemplo. Aí você vai lá com uma consciência espiritual, você conversa com a pessoa, fica horas ali, troca uma ideia. Aí a pessoa, depois de toda a ideia, ela fala, olha, você quer saber? Caramba, Rafa, você tem razão. Ao invés de eu me suicidar, ou ficar com essa, sabe, nessa energia, eu posso escrever um livro e colocar toda a minha tristeza, tudo que eu passo, em forma de poesia no livro. Vou fazer uma arte, vou jogar tudo ali no livro, vou ficar bem, vou inspirar outras pessoas, sabe? Só que quem deu essa ideia? Vamos dar um exemplo. Quem deu essa ideia para a pessoa foi a Pri. E a pessoa que ia se suicidar decidiu virar uma escritora. O que vai acontecer com a Pri? Vai abrir o chakra dela, dourado, porque a comunicação dela salvou outra pessoa em nível espiritual, e vai fazer um túnel. E esse túnel, ele pode ir até o espaço. Literalmente, tá? Eu não estou falando que o túnel, ele vai ter 30 metros, nem que ele vai ter 3 quilômetros. O túnel, ele bate no espaço. Você abre um túnel, ele chega até o espaço, e a sensação que você tem é que você pode pegar uma estrela com o dedo, porque não tem mais distância. Obviamente tem distância, fisicamente. Energeticamente, você abre um túnel para o espaço. E como o túnel é dourado, a galera faz a representação da auréola em 2D dourada.
E faz a representação para quem? Assim, a igreja usa muito, né? Para os santos. Por quê? Porque eles, entre aspas, né, salvam as pessoas com o que eles falam. Quando eu coloco entre aspas, galera, é que a parte do salvar é uma parte que dá uma conversa bem intensa aí, mas enfim.